Patrício Moraes de Paiva, presidente do Clube de Futebol dos Belenenses, obrigado por aceitar este convite para falar um pouco de futebol. Vamos abordar esta época e, parecendo paradoxal, vamos começar pelo fim. A equipa conseguiu um lugar na fase de subida à Liga 3. O que é que se pode esperar agora? Bom, eu não escondo que o nosso grande objetivo é subirmos à Liga 3, não é? Não há como fugirmos a essa responsabilidade, à responsabilidade de sermos candidatos. Eu diria que é evidente que a pressão está toda do nosso lado e o grupo de trabalho vai ter que saber viver com essa pressão e vamos ter que ter a capacidade de usar essa pressão a nosso favor. Temos que a conseguir transformar numa força extra que nos possa ajudar e essa pressão e essa responsabilidade tem que nos fazer agigantar perante todos os adversários e não pode limitar as nossas ações coletivas e individuais, não é? Portanto, isto agora não tem nada que enganar, isto não é para todos, é para aqueles que tiverem caráter, que tiverem personalidade, que tiverem qualidade, e eu consigo, francamente, reconhecer isso ao nosso treinador, à nossa equipa técnica e aos nossos jogadores, esses atributos, não é? E, portanto, agora é respeitar todos os adversários, conhecemos-los em profundidade, e, portanto, vamos estar no limite da nossa determinação e da nossa força, e nesses 10 embates que vamos ter pela frente, vamos deixar tudo em campo para em maio podermos todos dar uma grande alegria e uma grande felicidade a toda a massa associativa do Belenenses. Várias vezes disse que o Belenenses é um TGV em alta velocidade rumo ao seu lugar na Primeira Liga. Isto significa que, a seu ver, a equipa vai subir de divisão todos os anos? Bom, eu com essa imagem que utilizei do TGV alta velocidade e que já utilizei por variedíssimas vezes, aquilo que eu sempre quis transmitir é que não restassem dúvidas absolutamente a ninguém, ao país desportivo, à sociedade civil, que a partir do momento que o Belenenses em 2018 constituiu novos direitos desportivos e se inscreveu na 7ª divisão, o nosso caminho a partir daí é absolutamente irreversível. Agora, que o clube com maior ou menor dificuldade vai voltar ao lugar que é seu por direito próprio. No fundo foi sempre isso que eu quis transmitir. Se vamos subir todos os anos, se vamos marcar passo 2 ou 3 anos, eu isso não posso garantir. O que eu gostava, de facto, é que o TGV tivesse uma ligação direta à Primeira Liga. Claro que gostava eu e gostavam todos os belenenses. Agora, se ele vai ter que parar em algum apiadeiro para reabastecer, eu não sei eu, nem sabe ninguém. O que temos é que ter um clube preparado para o caso do TGV ter que parar aqui ou ali. Temos que garantir essa sustentabilidade do clube e é isso que nós temos feito com todas as ações de gestão que temos praticado no clube nos últimos anos, garantir a sustentabilidade necessária para este TGV só parar na Primeira Liga, ainda que pontualmente tenha que parar aqui ou ali, não é? E, portanto, o que nós temos que garantir todos os anos, seja em que contexto formos, é que somos competentes e que somos sempre fortes candidatos à subida. Isso tem que ser. No Campeonato de Portugal, este ano, que já é muito mais difícil, na Liga 3, na Liga 2, o Belenenses, pela sua história, pela sua ambição, pela sua massa associativa, tem que ser sempre candidato e não podemos fugir a essa responsabilidade. Agora, depois o futebol tem muitas variáveis e muitas contingências que nós não conseguimos dominar, desde logo aquela frase feita de que a bola é redonda, não é? E, portanto, o Belenenses, admito eu, que até chegar à Primeira Liga nem sequer conseguirá ter os orçamentos mais elevados em cada divisão, o que quer dizer que temos que ter a capacidade de fazer mais com menos. É esse o desígnio de ser Belenenses, mas agora a ambição vai estar sempre presente e nós vamos ser sempre o mais competentes possíveis em todos os contextos em que estivermos. Está explicada a metáfora do TGV, então
Vamos parar com ela e vamos fazer marcha atrás. O início da época foi marcado por alguma instabilidade desportiva. Acabou por dar-se a saída do treinador, Nuno Oliveira, que tinha guiado a equipa em 3 subidas de divisão consecutivas. É possível explicar o que se passou? Sim, quer dizer, para tudo há uma explicação dentro da irracionalidade daquilo que é o futebol. Não é? A equipa técnica anterior trabalhava com qualidade, com empenho, com muita dedicação e são pessoas que ficam na história do Belenenses com 3 subidas de divisão e não me esqueço que passaram por 2 anos de pandemia com muitas limitações em que nós, ao contrário do futebol profissional, fomos muito atacados pelo vírus, no sentido de termos que parar várias vezes, o que nos retirava ritmo, e portanto foi muito difícil. E portanto eu desejo-lhes a maior sorte do mundo. Eu diria que eles acabaram, em primeiro lugar, por ser vítimas do rigor orçamental que nós imprimimos no início da época. Reparem que nós, conscientemente, optamos por manter 70% do plantel que veio do Distrital. Nós ficamos com 17 jogadores num universo de 28 que vieram do Distrital. Subimos 2 júniores aos séniores, que foram o Duarte Henriques e o Edu, e fizemos 8 contratações. E, portanto, foi uma clara aposta na continuidade. Depois foram vítimas também de lesões muito importantes. Nós tivemos logo em pré-época a lesão do Ribolhos, a lesão do Sénica, a lesão do Janota, o próprio Rui Pereira, que foi uma contratação, que era outro jogador dessa posição de meio campo, também tem vindo sempre a estar lesionado e não temos podido contar com ele. E, portanto, foram 4 unidades fundamentais numa zona nevrálgica do terreno, lesões de longa duração, traumáticas, que obrigaram a operações. Portanto, nós ficamos muito limitados nessa zona do terreno. E depois, não há como dizer isto de outra maneira, também fomos vítimas dos resultados, porque em 5 jornadas o Belenenses perdeu 3 jogos. Nas 3 deslocações que fez, perdeu 3 jogos, o que era para nós absolutamente impensável, e isso conduziu a uma alteração na equipa técnica. Portanto, a explicação é um bocadinho isto. Essas derrotas que acabam por ter um peso maior pelo facto de o campeonato também ser curto, haver menos margem de erro. Exatamente. A verdade é que com a chegada do Hugo Martins, o primeiro objetivo foi alcançado, que era chegar a esta fase final de lutar pela subida à Liga 3. O que é que mudou de substancial, quer na gestão da equipa, quer do clube? O que é que pode contar sobre isso? Bom, nós tivemos que mudar em andamento, não é? E isso, do ponto de vista teórico, nunca é positivo, embora quando se muda, se tente mudar para melhor, que foi aquilo que fizemos. Escolhemos um novo treinador, escolhemos uma nova liderança, num processo de seleção, na altura, onde, diga-se em bom da verdade, tínhamos muito para onde escolher, porque havia muitas possibilidades e muitos treinadores que nós sabíamos que poderiam estar disponíveis para vir para o Belenenses e outros que nos foram oferecidos. Nós procurávamos um treinador que fosse experiente, exigente, que fosse muito conhecedor deste campeonato e dos seus jogadores, alguém que nós soubéssemos que tinha compromisso e que tinha foco, e acima de tudo procurávamos alguém que tivesse coragem e caráter, alguém que se identificasse com a pressão que nós temos de ganhar, que não é fácil esta pressão, alguém que percebesse a grandeza do clube e que não se atemorizasse com isso. Não é? E depois encontramos este perfil no Hugo Martins, alguém que ainda por cima o ano passado tinha tido a experiência no Campeonato de Portugal de pegar no Louros à 8ª jornada apenas com 5 pontos e depois, 17 jogos depois, estava qualificado para o play-off de acesso à Liga 3 e portanto nós encontramos esse perfil no Hugo Martins. E o que é certo é que lhe demos uma missão e ele está a cumprir essa missão, porque quando ele chegou aqui à 6ª jornada nós estávamos a 7 pontos do Pero Pinheiro e a 2 pontos do lugar de subida, num campeonato muito curto, onde com este atraso pontual a margem de erro era mínima e ele conseguiu acabar esta fase em primeiro lugar com mais 1 ponto do que o Pero Pinheiro, não é? E portanto eu diria que na gestão da equipa
houve coisas que mudaram naturalmente, porque cada treinador tem a sua personalidade e tem a sua forma de trabalhar e de ver o futebol, mas encontro vários pontos em comum entre o treinador Hugo Martins e o treinador Nuno Oliveira, desde logo o foco, a capacidade de trabalho, a crença nas suas ideias, que são necessariamente diferentes, mas pessoas que acreditam nas suas ideias e que são escravos das suas ideias e não as vendem nem se deixam alienar. E depois o número de horas que passam a trabalhar no clube, quer um quer outro, e as suas equipas técnicas. Portanto, desse ponto de vista, nós não podíamos ter escolhido melhor e, portanto, é gente que merece ter todo o sucesso. A verdade é que o plantel sofreu retoques em janeiro. Isso quer dizer que, a dada altura, o presidente e a estrutura do futebol entenderam que o grupo inicial não era suficiente para subir de divisão. Quando falo em estrutura do futebol, eu gostava de dizer, até para conhecimento dos sócios, que a nossa estrutura hoje já não é tão pequena quanto isso. Ela engloba já um número considerável de pessoas, embora não todas alocadas a 100%. Começo por ser eu o primeiro e o último responsável por esta estrutura do futebol, mas desde logo tenho colegas de direção, nomeadamente o Paulo Amaral e o Vítor Alegria, que estão mais ligados às questões operacionais da equipa, Mafalda Fernandes, que está mais ligada à questão jurídica, o Paulo Peters, que é o nosso homem das finanças, o Oscar, que é o homem que controla e gera a equipa que tem a ver com a manutenção e com as instalações. Depois temos vários funcionários do clube que acabam por estar alocados durante grande parte da sua semana também a atividades direta e indiretamente ligadas à equipa de futebol. Penso no Cortês, penso na Noémia, no Fernando Pio, penso no Zé Maria, no Luís Ferreira, que é o nosso craque que trata da relva, e temos um relvado espetacular que tem sido elogiado por toda a gente. O João Ferreira, o Sérgio, a Maria, a Diana. Portanto, temos já um grupo alargado de pessoas que faz parte deste staff. E depois as pessoas mais diretamente relacionadas com as questões técnicas e com a gestão do grupo, onde se inclui o Pedro Borges, que é o nosso team manager, um homem do futebol que foi jogador e que faz uma articulação importante entre vários setores da equipa, e é o nosso delegado nos jogos também, o Vasco Rodrigues, que é o nosso diretor de campo, e depois a liderar essa equipa o José Taira, que é alguém que tem sido absolutamente fundamental na direção desta orquestra, porque é alguém que conhece profundamente o jogo, conhece profundamente os meandros de funcionamento de um balneário, domina a ligação entre os jogadores e a equipa técnica, tem uma relação de muito respeito com todas as pessoas que o rodeiam, porque sabe-se dar ao respeito e sabe respeitar, e portanto tem sido aqui alguém absolutamente fundamental nestes 3 anos e meio que nós já levamos aqui desde que começamos na sétima divisão. Relativamente a entradas e a saída de jogadores em janeiro, a lógica foi tentarmos sempre melhorar, porque, enfim, é assim um bocadinho em todos os clubes e nós não fugimos à regra, o objetivo é sempre melhorar, termos uma equipa mais forte. E nesta fase de janeiro, eu diria que já não conta tanto o trabalho elaborado pelo nosso scouting, porque nós temos 4 elementos a tempo inteiro no scouting que nos dão, que fazem um trabalho de muita qualidade e que nos dão muita informação sobre os nossos adversários, seguem uma quantidade enorme de jogadores que nós seguimos monitorizando na perspectiva de percebermos se nos podem interessar ou não, mas em janeiro já não é o scouting que deteta, digamos assim, nessa fase é o próprio mercado que vai ditar aqueles poucos jogadores que estão disponíveis e só podemos escolher entre aqueles poucos que estão disponíveis, não é? E portanto isto percebe-se porque nós não temos dinheiro para ir contratar jogadores e portanto é o mercado que no fundo vai ditar quem são os jogadores que estão livres e que são passíveis de serem abordados por nós. E portanto, normalmente só conseguimos aceder em janeiro a jogadores que estão no ativo, mas que estão a jogar em clubes que são incumpridores, não é? E eu aproveito até para lembrar sobre este tópico que, pese embora o esforço da Liga e da Federação Portuguesa de Futebol no sentido de disciplinar o compliance dos vários clubes e sociedades desportivas que participam na primeira, na segunda Liga e na terceira Liga, nós
que estamos no meio, percebemos que continua a haver um incumprimento generalizado, vários clubes da terceira liga, até da primeira liga, com salários em atraso, com vencimentos em atraso, que entregam declarações na Federação e na Liga a testar que não têm dívidas, mas na realidade têm dívidas, jogadores de sociedades anónimas da Primeira Liga nos tribunais a pedirem insolvência dessas sociedades anónimas, e a Liga continua a assobiar para o lado como se nada fosse. E, portanto, há uma panóplia grande de SADs e clubes que incumprem, e, portanto, em janeiro nós conseguimos abordar jogadores que estão livres ou que têm muita vontade de sair dos clubes onde estão, por haver um incumprimento generalizado relativamente a essa situação. E, portanto, nós em janeiro, os acertos que fizemos, saíram 6 jogadores, que já vinham connosco desde trás, saiu o João Oliveira, o Medina, saiu o Edu, saiu o Diogo Brito, o Botas e o Karim, saíram 6 atletas. Mantivemos 3 lesionados, jogadores importantes para nós, o Janota, o Ribolhos e o Sénica, e acabamos por contratar 7 jogadores. 4 deles vieram do Cova da Piedade, que é um desses casos, na Liga 3, 4 jogadores que vieram ajudar-nos imenso, o Fred e o Gonçalo Maria, os 2 laterais, o Pipe e o Dida, jogadores de Liga 3, com credenciais, e que vieram ajudar a aumentar o nível da equipa. Conseguimos trazer o Duarte Valente, que era um miúdo que tínhamos referenciado há muito tempo e que estava na Grécia descontente e que sabíamos que queria regressar a Portugal. Gonçalo Maria, segunda liga, estrela da Amadora, lateral esquerdo, e acabamos também por trazer o Dudu, um jogador da nossa formação e que estava no Pinhal Novense, que é outro dos casos aqui no Campeonato de Portugal, de uma equipa que até é em primeiro lugar na série abaixo da nossa e que acabou por haver um incumprimento generalizado. E tivemos também o regresso do Sénica, não é? E, portanto, eu digo que ficamos mais fortes, ficamos mais sólidos, e eu gosto de ser factual quando faço estas afirmações. A equipa ficou mais consistente, porque à quinta jornada nós tínhamos 3 derrotas. Em 5 jogos tínhamos 3 derrotas. E, portanto, nos 13 jogos seguintes perdemos apenas 2. Não é? Nos 5 primeiros jogos tínhamos sofrido 4 golos. Nos 13 jogos a seguir sofremos 8 golos. E, portanto, ficamos mais fortes, ficamos mais consistentes e conseguimos entregar a carta à Garcia, que era o nosso objetivo, ficarmos nos 2 primeiros da Série E para podermos disputar a fase de apuramento de subida. Nesta fase de balanço desta primeira parte da época, e eu sei que o Patrick acompanha muitos jogos na bancada, eu queria perguntar-lhe, se for possível, despir um pouco a pele de presidente, dizer-nos quais são os jogadores do Belenenses que mais têm destacado em campo, e gostaria também de saber quais é que são os planos para a formação e se é de esperar nos próximos tempos a chegada de mais jogadores à primeira equipa, oriundos das camadas jovens. Bom, para mim o futebol é sempre coletivo e o sucesso é sempre coletivo. E, portanto, eu não acredito muito no sucesso individual se nós não tivermos sucesso coletivo. Naturalmente que estamos agora nesta fase do campeonato a fazer uma boa campanha e é natural que alguns jogadores sobressaiam, uns porque fazem golos, como é o caso do Rubén Araújo, ou o caso do Clé. O Rubén Araújo até é o melhor marcador do campeonato nesta altura e, portanto, isso dá-lhe uma visibilidade grande. Outros porque são mais fortes em determinadas ações individuais. É a lei do futebol, é natural que se destaquem. Agora, aquilo que eu tenho a certeza absoluta é que se os agentes do futebol estiverem atentos à equipa do Belenenses que joga no Campeonato de Portugal, vão detectar talento e muitos jogadores com capacidade técnica, tática, psicológica, mental, para poderem jogar noutros patamares. E, portanto, quanto mais sucesso coletivo tivermos, mais esses jogadores vão ter capacidade para explanar o seu futebol e para se distinguirem, para se mostrarem ao país desportivo, que é também um dos nossos objetivos. Sobre a formação e o lançamento dos jogadores da formação, para nós o jogador, com franqueza, não tem idade, ou tem competência ou não tem competência, ou tem competência técnica, tática e física, ou não tem, e portanto se nós tivermos um miúdo de 17 ou 18 anos, pese embora a pressão que temos em cima, a obrigação que temos em cima, a obrigação entre aspas, de subirmos divisão e termos este peso todo às costas,
que pode limitar um bocadinho a aposta em jogadores mais jovens. Nós tivemos um miúdo de 17 ou 18 anos com qualidade, mandamos-lo lá para dentro, não tenho dúvidas. Aliás, temos o Duarte Henriques hoje, que é um miúdo da geração 2003, nosso júnior ainda, e que neste momento tem sido titular indiscutível na nossa equipa. É um miúdo para o qual temos grandes expectativas, temos muita crença na capacidade e no caráter e na qualidade que ele tem demonstrado. E portanto ele está a fazer jus, no fundo, àquele que é a excelência da nossa formação, porque estamos no top 6 do ranking da Federação Portuguesa de Futebol de rendimento das últimas 5 temporadas. Este ano voltamos a ter equipas muito competentes no sub-15, no sub-17, que estão a fazer ótimas campanhas e a bater à porta da fase de apuramento de campeão nacional. No sub-19, em termos coletivos e em termos de resultados, as coisas não estão a correr tão bem como nós esperávamos, falhamos o acesso à fase de apuramento de campeão, estamos a disputar a manutenção, mas ainda assim esta geração de 2003-2004 é uma geração que conhecemos muito bem, muitos jogadores estão há muitos anos connosco no Belenenses, conhecemos a capacidade, reconhecemos qualidade individual e portanto estamos até neste momento a trabalhar através do professor João Raimundo, o nosso diretor do futebol de formação, numa solução que permita termos uma equipa entre a equipa principal e a equipa de sub-19, que não será necessariamente a atual equipa de sub-21 que temos da taça da Associação de Futebol de Lisboa, porque é uma competição que não tem competitividade, a competitividade necessária e o estímulo necessário para os nossos jogadores, mas estamos a tentar encontrar um patamar que nos permita manter grande parte dos nossos jogadores da geração de 2013 e 2004 que não tenham transfer direto para o ano na nossa equipa sénior, sendo que alimentamos a esperança que 2, 3 jogadores dos nossos atuais júniores possam ainda revelar capacidade até final da temporada para poderem integrar o nosso plantel para o ano que vem na Liga 3. O apoio dos sócios, e isto mudando um pouco a agulha à conversa, tem crescido de jogo para jogo. Estando o Clube de Futebol Os Belenenses no Campeonato de Portugal, o 4º escalão no nosso país, no último jogo, e sem números oficiais, diria que estariam cerca de 2.500 adeptos na bancada, talvez um pouco mais, um pouco menos, seguramente mais de 2.000. Qual é o segredo para fazer este número crescer numa equipa que está no 4º escalão? Passa apenas por subir de divisão? Bom, eu quando me falam disso comovo-me até um bocadinho, porque é indiscutível que os nossos sócios e os nossos adeptos são verdadeiros campeões. Eu costumo dizer sempre, já disse em vários palcos, que não vislumbro outra massa associativa que, tendo uma equipa na Primeira Liga, abdicasse dela e resolvesse fazer este caminho das pedras a partir da 7ª divisão e nunca esmorecer, nunca deixar cair a equipa e continuar sempre a acompanhar a equipa. Faltam de facto palavras para falar destes adeptos que têm sido absolutamente fantásticos. A Fúria Azul, que tem sido inexcedível, vai a todo lado com um grande contingente de gente, muitos deles que nós conhecemos pessoalmente e sabemos que fazem grandes sacrifícios pessoais e familiares para poderem acompanhar a equipa a todo lado, em todas as deslocações, inclusive às ilhas. Outros grupos, como a Grade, que estão sempre presentes, sócios que nós conhecemos e que sabemos que fazem centenas e centenas de quilómetros para assistir semanalmente aos jogos do Belenenses, quer em casa, quer fora, e portanto um jogador para poder jogar no Belenenses tem que compreender esta mística e este sentimento dos adeptos e tem que ter a coragem para aceitar jogar com este ambiente, com esta exigência e com esta pressão. Eu digo-lhes sempre que se não quiséssemos esta pressão, então éramos uma SAD, jogávamos com a porta fechada, não prestávamos contas a ninguém, não tínhamos ninguém atrás de nós e aí jogaríamos com toda a tranquilidade, ficaríamos até aos 100 anos à frente da SAD, ninguém nos pressionaria. Não é nada disso que nós queremos o oposto, nós queremos esta pressão que é positiva, esta pressão que é boa, esta exigência que nos obriga a manter sempre um estado de alerta permanente, não é? E portanto nós temos uma massa adepta, uma massa humana que merece tudo e merece que os jogadores deixem sempre tudo em campo, não é? E portanto merecem isso dos jogadores, merecem que a direção faça todos os esforços para ter uma equipa à imagem da exigência
da massa associativa, e portanto é isso que nós podemos prometer aos sócios, não é? É que teremos sempre jogadores que compreendam esta mensagem, jogadores para quem o deixar tudo em campo seja uma coisa que é inegociável, não é? Que é inegociável. E, portanto, é isso que nós podemos prometer, deixar sempre tudo em campo aos sócios, lutar sempre até ao fim, e acredito que à medida, que é a sua pergunta, à medida que formos subindo divisão, que formos aumentando também a qualidade dos espetáculos que podemos proporcionar contra melhores equipas, contra outros históricos do futebol português, porque vem aí a caminho confrontos com outros históricos do futebol português, eu acredito que a massa associativa se vai unir cada vez mais e cada vez seremos mais no Restelo e fora do Restelo. Acabou por levar a conversa para algo que se calhar o preocupa, mas era também uma pergunta que eu tinha aqui para colocar. A verdade é que essa paixão dos adeptos muitas vezes transforma-se numa cobrança que, para uma equipa de futebol, pode parecer quase irracional, porque a paixão dos adeptos não pode ser comparada, nem pode opor-se ao trabalho de um grupo que tem uma missão. Disse-me aqui algo que os jogadores, que o que lhes diz é que eles têm de aceitar essa pressão. Presumo que também tento protegê-los um pouco de tudo o que seja exagerado, sabemos que há sempre exagero aqui e ali. E neste contexto, olhando para a história do Clube de Futebol dos Belenenses, um clube historicamente habituado a andar na Primeira Liga, para quem perder em casa com adversários do Campeonato de Portugal é quase um insulto à história, aos olhos dos adeptos que não estejam atentos à realidade e ao caminho, porque com realismo perceberiam que as coisas não são sempre fáceis. Mas, olhando para essa história, para esse nome, para este currículo, tudo isso vai pesar nesta fase final do campeonato e pode condicionar negativamente a equipe? Bom, aquilo que eu peço aos sócios do Belenenses é que acreditem no trabalho que está a ser feito, no processo, que acreditem no trabalho que eu, o Taira, o treinador, a equipa técnica, os jogadores e os restantes membros da direção e o staff de apoio desenvolvemos todos os dias, todas as semanas. Isto não é como começa, é como acaba. O nosso projeto não é jogo a jogo, nós não estamos focados num jogo, estamos focados no campeonato. E, portanto, temos dado provas sucessivas de cumprir as missões que nos têm sido atribuídas. Subimos da terceira à segunda divisão distrital, da segunda à primeira divisão distrital, fomos campeões da primeira divisão distrital, que é um campeonato muito competitivo. Começamos o Campeonato de Portugal, a primeira fase, e à quinta jornada fomos capazes de alterar quando percebemos que muito provavelmente não íamos no rumo certo. E fizemos as alterações que tínhamos a fazer. Chegamos aqui ao fim da primeira fase do Campeonato de Portugal, com distinção, primeiro lugar, apurados para a fase de apuramento. E, portanto, esta cultura de exigência da massa associativa do Belenenses, que eu muito aprecio e que, como já disse, nos mantém sempre num estado de alerta permanente e obriga os jogadores a estar num estado de alerta permanente, é muito positivo. Toda a pressão que é feita, todo o apoio que é feito é muito positivo. Aquilo que eu tenho assistido com franqueza, é evidente que há sempre uma ou outra exceção, mas são mesmo exceções. Aquilo que eu tenho visto é a massa associativa a apoiar a equipa e os jogadores do primeiro ao último minuto, e tenho assistido a ver os adeptos apoiarem a equipa quando a equipa está na modo baixo durante o jogo. Nós não conseguimos no jogo estar 90 minutos por cima, em posse, por cima do adversário. Muitas vezes temos que dar a iniciativa, temos que dar a bola, temos que jogar conforme aquilo que o jogo vai pedindo. Não é? E, portanto, eu tenho assistido a manifestações extraordinárias por parte dos sócios. Os jogadores são muito sensíveis a isso, É evidente que estamos em primeiro, somos apurados, e aqui e ali, principalmente mais nas redes sociais até do que propriamente no jogo e no estádio, que é importante. Nas redes sociais às vezes vêm-se comentários depreciativos sobre o treinador, sobre os jogadores, enfim, e todo o ser humano tem o seu ego e não gosta de ver a sua situação
pessoal ser atacada e aquele que é o seu trabalho, o fruto do seu trabalho ser atacado, mas faz parte também, no fundo faz parte, temos que saber conviver com isso. Eu, se não quisesse ser alvo de críticas de adeptos e de sócios do Belenenses, não tinha escolhido ser presidente do Belenenses, estava na bancada com uma bandeira, como estive durante muitos anos, e os jogadores é a mesma coisa. A partir do momento em que optamos por este caminho de ser jogador de futebol, treinador de futebol, temos que aceitar as críticas, mesmo quando achamos por vezes que elas são injustas. Mas eu penso que no cômputo geral nós não temos nenhuma razão de queixa da massa associativa do Belenenses, pelo contrário, a cultura de exigência da massa associativa mantém a equipa alerta, mantém os jogadores alerta e sempre aptos para darem respostas positivas, que é aquilo que nós precisamos, para em maio podermos estar aqui todos em conjunto a festejar no Estádio do Restelo a subida à Liga 3, que é esse o nosso grande objetivo.